Carboidratos para o Enem. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, na playlist no curso pré-ENEM, ou melhor, para ENEM, onde eu trato apenas de temas que podem cair na prova do ENEM. Um curso de graça para você que não tem condição de pagar um curso. Eu venho aqui oferecer no meu canal do YouTube um curso para você, de graça, de Grace Kelly. O material que eu estou trabalhando aqui durante todo esse curso do ENEM, onde toda semana eu posto aula, esse material está aqui embaixo da descrição. Baixe esse material, imprima, porque tem lá toda a teoriazinha bacana e tem as questões que eu vou estar abordando aqui de acordo com cada aula. Vou estar falando hoje sobre carboidrato, aí você já deve estar na sua cabeça. Patrick vai explicar a questão de monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, nenerarídeo. Não, homem, lembra. O Enem, ele quer saber de você competências, habilidades e atitudes. Coloca isso na tua cabeça. É um exame, então vai estar cobrando para você essas questões. Então, primeira coisa que você deve saber sobre carboidrato, a primeira coisa é essa, que carboidrato é um composto orgânico, beleza? Enquanto água e sais minerais são inorgânicos, carboidrato é um composto orgânico, beleza? Outra coisa que você deve saber é que os carboidratos são as principais fontes de energia do nosso corpo. Patrick, por que você está usando no plural carboidratos? Porque existem vários tipos de carboidrato que estão distribuídos em uma organizaçãozinha por tamanho. Por isso eu tenho os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Agora, se alguém perguntasse para você qual é o principal carboidrato utilizado como fonte energética, aí sim, é o monossacarídeo glicose. Glicose é o principal monossacarídeo utilizado para fins energéticos. É de fato a molécula que vai entrar no processo de respiração celular. Se liga aí a contextualizada que a gente está fazendo. O tema da aula é carboidrato. E eu estou falando aqui já sobre respiração celular. Gente, é porque está tudo interligado. O defeito do estudante é estudar carboidrato sozinho no canto dele. Não, está errado. Carboidrato é a principal fonte de energia. E qual é o processo que você pega esse carboidrato e você vai utilizar ele para poder ser convertido em moléculas de ATP. ATP, que é a moeda energética, é a respiração celular. Ou você também pode fazer a fermentação. Você pode pegar esse carboidrato e utilizar ele tanto para fazer respiração celular como para fazer fermentação. Sendo que na fermentação não vai existir a presença de oxigênio, vai ser um processo anaeróbio, onde a produção de ATP vai ser menor do que a quantidade que se produz na respiração celular. Mas o mesmo combustível serve para duas, que no caso é a glicose. Quando você vê carboidrato, você tem que saber disso. Então, a partir de hoje, falou em carboidrato, carboidrato é a principal fonte energética do meu corpo. Nunca esquece disso, beleza? Agora veja só, preste bem atenção a essa informação. O nome do processo em que ocorre a produção de carboidrato é a fotossíntese. O seu corpo, atenção, você é um organismo heterótrofo, ou seja, você necessita de ir atrás do seu carboidrato, você necessita de alimentação. Você é um organismo que não produz a sua própria matéria orgânica, por isso que você é heterótrofo. Só que isso não é uma coisa singular apenas aos mamíferos. Os animais, várias bactérias, vários protozoários são organismos heterótrofos. Os fungos são heterótrofos, ou seja, não produzem a sua própria glicose em larga escala. Dessa forma, devem entrar dentro de uma cadeia alimentar
para poder adquirir essa molécula de glicose para poder ter a sua energia. Qual é o organismo que vai de fato produzir moléculas de glicose? Logicamente que você não vai dizer só plantas, você vai dizer organismos autótrofos ou organismos fotossintéticos. Os organismos fotossintéticos produzem moléculas de glicose em larga escala. Um clássico exemplo são os vegetais. Então, se perguntar para você, se você por acaso escutar ou ler isso com qualquer coisa na sua vida, numa prova, não sei, perguntando qual é a importância do vegetal, filho meu, foi do tempo que tu dizia que a importância do vegetal é porque ele libera oxigênio. Não, porra! O vegetal ele é importante porque ele é o produtor da cadeia alimentar. E o que é que essa bexiga vai produzir? Carboidrato. Se ninguém nunca disse isso para você, você está sabendo agora. Os vegetais são os principais produtores da terra, dessa biosfera, são os vegetais. Agora, durante o processo de produção do carboidrato, aí sim vai acontecer a liberação de oxigênio. Mas não esquece disso, os vegetais são organismos aeróbios, ou seja, também necessitam de oxigênio para poder sobreviver. Dessa forma, não é que ele vai consumir o mesmo oxigênio que ele está liberando, mas se você fosse colocar numa balança, praticamente o vegetal ele vai estar consumindo a mesma quantidade que ele libera de oxigênio. Então acabou essa história de dizer que vegetal é importante porque libera oxigênio. Vegetal é importante porque produz carboidrato. Não esquece disso. Patrick, então quer dizer que o meu corpo não tem a capacidade de produzir carboidrato? Não, está errado. Verdade. Não é que no meu corpo ele não tem a capacidade 100% de produzir carboidrato. Mas é assim, olha só, existe o seguinte, se você passa algum período de tempo sem se alimentar, o seu corpo ele vai ter o que chamamos de hipoglicemia, porque vai diminuir a quantidade de glicose no seu sangue. Beleza, olha o nome, viu? Hipoglicemia, quando diminui a quantidade de glicose do seu sangue. E se diminuir a quantidade de glicose do seu sangue, logo não vai ter glicose para abastecer suas células e você vai ficar sem energia e você vai morrer. Mas olha só, o seu corpo ele pode usar duas estratégias. A primeira estratégia é ele fazer o processo chamado de glicogenólise. A glicogenólise é quando acontece a quebra do glicogênio hepático. Glicogenólise é um processo em que ocorre a quebra do glicogênio hepático. Aí vamos lá. O que é o glicogênio? O glicogênio é um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? Polissacarídeo é um emaranhado de moléculas de glicose. É um polímero de glicose. Nós temos vários tipos de polissacarídeo. Nós temos o glicogênio, nós temos a celulose, nós temos a quitina, nós temos o que mais? A celulose, a quitina, nós temos o amido. Então vamos lá, só repetindo, nós temos o amido e a celulose. São dois polissacarídeos dos vegetais. Nós temos a quitina, que é um polissacarídeo dos animais invertebrados. É o que vai formar lá as suas carapaças. E nós temos o polissacarídeo chamado de glicogênio, que é um polissacarídeo animal, ok? Então, eu não vou falar aqui de outros animais, eu vou falar da gente. Então, nós temos esse glicogênio. Aonde é que esse glicogênio ele fica localizado? Fica localizado no fígado. Só que também existe glicogênio nos músculos e também existe vestígios de glicogênio em outras partes. Quando acontece, aí voltando agora, quando acontece um caso de hipoglicemia, quando diminui a quantidade de glicose do meu sangue, então não pode diminuir, porque deve existir no meu sangue uma quantidade de glicose para poder abastecer as minhas células, porque eu falei para você que glicose é a fonte de energia. Então o que acontece? Meu corpo ele identifica que isso aconteceu, então o que tem que acontecer? O que chamamos de glicogenólise, que é quando acontece a quebra do glicogênio hepático. Esse glicogênio ele é quebrado e moléculas de glicose
caem na corrente sanguínea. Quando essas moléculas de glicose caem na corrente sanguínea, então aumenta a quantidade de glicose no meu sangue. Ou seja, deixa de estar no meio de hipoglicemia e passa para o meio de hiperglicemia. Patrick, que coisa maravilhosa! Então, quando acontece uma hipoglicemia, o meu corpo usa dessa estratégia, que é a glicogenólise, para poder aumentar a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Dois hormônios participam desse processo. Quando você está em um estado de hiperglicemia, que tem muita glicose na sua corrente sanguínea, tem um hormônio que o pâncreas produz, que é a insulina. A insulina é um hormônio que vai promover a hipoglicemia, ou seja, a insulina ela vai diminuir a taxa de glicose lá das suas veias, lá do seu sangue. Ah, Patrick, agora que eu me liguei, que aula boa de carboidratos. Eu pensei que tu ia explicar a classificação. Não cai mais essa porra de classificação não. Cai o carboidrato agindo no seu corpo. Então olha só, quando você se alimenta, que aumenta a concentração de glicose no seu sangue, o nome do hormônio que vai promover a hipoglicemia é o hormônio insulina. Por isso que pessoas diabéticas provavelmente devem estar tendo algum distúrbio voltado à insulina, ou na sua ausência de produção, ou na resistência que as células adquirem à insulina da pessoa. Pode existir esses dois tipos de diabetes, ou outros tipos que agora eu não lembro, mas os mais comuns são esses. O tipo em que o seu corpo não produz o hormônio insulina e o tipo em que o seu corpo ele produz o hormônio insulina, mas provavelmente aconteceu uma resistência com as células e as células acabam aí não utilizando essa insulina que a pessoa está produzindo. Vou estar colocando aqui o nome desses dois tipos de diabetes. Então, quando acontece uma alta da quantidade de glicose, então vai lá a insulina para poder diminuir essa quantidade. Outro hormônio muito importante que vai promover o processo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático, é o glucagon. Outro hormônio que também vem do pâncreas. Ele é irmão da insulina. O que é que o glucagon faz? O oposto do que faz a insulina. No lugar do glucagon promover a hipoglicemia, o glucagon promove a hiperglicemia, ou seja, o aumento da quantidade de glicose na corrente sanguínea a partir do glicogênio hepático. Só que o seu glicogênio ele não vai viver para sempre. Vai chegar um momento que ele vai estar lá praticamente sem glicose. Aí o que é que você vai utilizar? Você vai utilizar gordura para poder essa gordura ser convertida em glicose e você utilizar essa gordura aí para poder extrair energia dessa gordura. A gordura já vai ser assunto de lipídio, que vou estar falando sobre ácidos graxos. Mas note o quanto o carboidrato é importante para a energia e quanto alguns hormônios são necessários para a utilização dessa molécula orgânica. Patrick, que aula maravilhosa! Sim, outra coisa sobre carboidratos. Quando você se alimenta, uma série de enzimas atuam na digestão do carboidrato. Se porventura você veja numa prova, leia numa questão perguntando qual é o nome do primeiro composto orgânico a ser digerido, assinale, meu filho, carboidrato, porque a digestão do carboidrato se inicia na boca, a partir da enzima amilase, que vai digerir o amido. Depois que o carboidrato passa na boca, não acontece digestão de carboidrato lá no estômago. No estômago acontece digestão de proteínas. A volta, o retorno de digestão de carboidratos acontece lá no intestino delgado, lá no duodeno e no jejum e no íleo, onde vai finalizar essa digestão de carboidratos até eles serem absorvidos e cair na corrente sanguínea na forma de glicose. Então, gente, essas são as informações sobre carboidrato que você deve levar para uma avaliação do tipo da prova do Enem. Se você gostou, não deixe de deixar aqui o seu like, o seu joinha. Convida seus amigos, um curso de graça de biologia para quem vai tentar a prova do Enem.
E outra coisa, não esquece disso, comenta aqui embaixo se você tá gostando e não esquece de baixar esse material que é de graça, que é pra você, porque você merece. Beijo, valeu e foi boa!